Levar uma vida saudável, fazer exercícios físicos está cada vez mais difícil. A vida é movimentada e muitas vezes a preguiça não deixa um tempo para isso. Correr, nadar, jogar futebol, mexer o corpo. Tudo é válido para se manter em forma. O importante é não ficar parado. Atividade física. Esse é o tema de hoje e nós queremos saber a sua opinião. Está no ar, Antenados. O Antenados está no ar e hoje eu conto com a presença do professor Ailton Figueira, de Educação Física, e do Diego Soares, o nosso convidado, também aqui aluno da Universidade São Judas Tadeu. Além disso, o Raul Ferreira, Michele Tavares, Carlos Eduardo, Renato Ricarte e Amanda Moscone. Eu começo perguntando para vocês quem daqui pratica algum esporte. Você, que é aluna de Educação Física, Michele? Não porque eu sou aluna de Educação Física, mas já pratiquei durante a adolescência capoeira, dança e atualmente só musculação e atividades aeróbicas de academia. Regularmente? 5 vezes na semana. E você, Raul, pratica algum esporte? Praticante de atividade física. Eu acumulo atividade física durante 1h20 aproximadamente por dia. De 5 a 7 vezes por semana. O que seria essa atividade física? Caminhada, subir escada, atividades naturais do dia a dia. Tá, e qual que é a importância do esporte para vocês ou da atividade física? É a prevenção de alguns fatores de risco, né, como o sedentarismo. Acho que a prevenção maior é o sedentarismo. Alguns fatores como doenças cardiovasculares, metabólicas. Isso hoje é cientificamente comprovado. Vocês praticam, você, Carlos? Eu já pratiquei. Mas hoje não? Eu patinei durante 6 anos seguidos, todos os dias, praticava 3 horas por dia. Mas aí devido ao trabalho e estudo, aí eu acabei deixando essa prática um pouco de lado. E hoje vocês consideram uma pessoa sedentária? Sim. Você, Amanda? Eu pratiquei também handball durante muito tempo, na época de colégio, né? Então eu treinava 1 hora por dia. Mas é complicado, porque acho que a gente começa a fazer tanta coisa que é meio difícil arranjar um pouco de tempo. No meu caso, eu sinto muita falta, porque tinha aquela questão de socialização também. Era um time, você fazia amizade, tinha campeonatos. Então, isso eu acho que também acaba sendo um incentivo para praticar alguma atividade. Você, Renato, pratica algum esporte? Praticava muito futebol, né? Então, devido ao tempo, a falta de tempo, então é uma raridade ainda nos finais de semana você jogar com os amigos aquele futebolzinho, mas por enquanto... Apelar. Professor, o que é o sedentarismo? Veja, o termo sedentário a gente usa de maneira no dia a dia, mas na verdade ele não existe, a não ser para aquelas pessoas que sejam realmente pessoas que estejam acamadas ou pessoas que apresentam uma incapacidade de locomoção na vida diária. O que nós temos de verdade são pessoas que são insuficientemente ativas, que, pelo que eu entendo, é o que acontece com mais de 72% da população brasileira. O número de pessoas sedentárias, ou seja, aquelas que realmente têm impossibilidade de locomoção, e essa impossibilidade resulte em menos de 10 minutos por dia em atividade sustentada, chega a aproximadamente 3, 4% da população brasileira. Então, o que nós temos é um número muito grande de pessoas insuficientemente ativas. E isso talvez seja um segredo para o relato aqui de todo mundo, da maioria, né? O segredo é trocar a posição, que é a posição de não acumular uma quantidade de minutos por dia, acumulando uma quantidade de minutos por dia. Então, falta de tempo, sem nenhum juízo de valor, não é o problema. O problema, efetivamente, é como que você poderia usar a vida diária, como, por exemplo, ao invés de usar o elevador rampa, ao invés de você subir a escada rolante no metrô, ir com a escada convencional, isso aumentaria o gasto calórico e, logicamente, acumularia minutos.
E se você somar pelo menos 30 minutos diariamente, você já é considerado um indivíduo fisicamente ativo. Então, não é necessário, obrigatoriamente, a participação em programas de academia ou de exercício. Isso pode ser uma situação complementar, mas para sair da pergunta do que é sedentário, o importante é acumular pelo menos 30 minutos de atividade física através de exercício, quem puder, ou da vida diária, como, por exemplo, a locomoção ativa, que são pequenas saídas assim, de escape para quem não tem esse tempo aí. Que possa Na verdade, eu não sei se é pequena... Pode ser a pequena saída, mas é a grande solução. Porque o mundo todo mostra que as pessoas que acumularam minutos, elas reduzem risco das doenças crônicas. Mas também o mundo diz, os resultados mundiais dizem que quem faz os 30 minutos não emagrece. E vocês costumam fazer isso ao invés daí do elevador na faculdade ou no prédio onde vocês moram, ir pela escada? Verdade, eu ando bastante, né? Do ponto para cá, ando no trabalho mesmo, ou até mesmo na empresa que tem escada, não tem elevador, não tem rampa, tem escada. Mas se tivesse a opção de ter um elevador e ter escada, você optaria pela escada? Ou você claro que se fosse no 13º andar, eu iria de elevador. Mas 3 andares, por exemplo, para mim, entrar na minha casa, eu subo 3 andares de escada. Então, nesse caso, eu me enquadro já no ativo. No ativo. E isso pode somar minutos para você chegar na classificação dos ativos, com certeza. E vocês, já fizeram essa opção aí? Várias vezes. Eu trabalhava no 6º, no 7º, no 10º, e era sempre de escada. Mas, assim, o meu pensamento na época não era pela questão que o professor falou. Era porque o elevador era muito difícil mesmo e se perdia muito tempo esperando o elevador. Então, ir de escada era sempre mais rápido, ir de escada. Só que com o passar do tempo, o ir de escada não me incomodava mais. Assim, fisicamente, virou a rotina o ir de escada. Entendi. Professor, qual é a idade que a pessoa pode começar a fazer as atividades físicas? No caso da academia, tem isso, uma idade mínima para começar a fazer? Não. O importante é estimular, pensando na idade, desde criança, essa questão do estímulo à vida ativa. Só para você ter uma ideia, vou ser muito rápido no relato, tem um estudo muito bonito que foi assim, deu um CD com músicas e com movimentos para um grupo de crianças e para o outro deu um CD com filmes. Depois de 6 meses trocaram os CDs, então elas assistiam regularmente isso. Depois de 6 meses, trocaram. As crianças que assistiam esse CD com mais movimento, mesmo assistindo um outro CD, já que foi o trocado, né? De uma maneira mais paradinha, mesmo assim essas crianças ficaram ativas. E as outras que aprenderam a ficar mais ativas, mesmo com a música, continuaram mais ativas, mais paradinhas. Então, mostra que não tem idade para ser fisicamente ativo. Agora, para ir para a academia, aí sim existem algumas recomendações que precisaria atender, como, por exemplo, a questão da maturação sexual. Então, a partir de 16 anos, 17 anos, é que você talvez tivesse programas um pouco mais adaptados a essas pessoas. E vocês aqui frequentam a academia? Não. Olha, eu nunca frequentei a academia. Bom, aqui o nosso convidado, Diego Soares, também não tinha esse costume de frequentar a academia. E a gente foi fazer uma matéria onde ele é um personagem, ele começou a academia pela primeira vez e a gente vai acompanhar esse primeiro dia na academia. Vamos conferir. O sedentarismo é um dos fatores de risco intimamente relacionados com o aparecimento de doenças, como a hipertensão, doenças respiratórias e distúrbios cardíacos. O primeiro passo para se ter uma vida saudável e combater o sedentarismo é consultar um nutricionista e um personal trainer especializado. Estamos aqui na Academia Biorritmo da Unidade da Paulista com Diego Soares, que vai começar as atividades físicas hoje pela primeira vez. Diego, você se considera uma pessoa sedentária? Me considero, sim. E por que você resolveu fazer atividade física? Para melhorar meu condicionamento físico. Bom, então hoje nós vamos acompanhar o Diego no primeiro dia de treinamento junto com o professor Eduardo Motomura. Bom, o que as pessoas que estão começando precisam tomar cuidado é com o excesso.
A gente tem que ouvir o corpo, perceber quando está forçando, quando está chegando no limite e procurar trabalhar abaixo disso. A avaliação física ela é importante, primeiramente, para a gente conhecer o aluno, procurar saber quais são os objetivos dele, se ele tem algum tipo de restrição, que a gente precisa tomar cuidado, problemas de joelho, de coluna, de ombro, ou algum tipo de doença, e fazer algumas medidas corporais, tirar o peso corporal dele, fazer alguns testes, como de alongamento, por exemplo, para a gente poder comparar depois e ver os resultados que ele conseguiu. No caso do Diego, como ele está começando agora, ele tem o objetivo de condicionamento físico, trabalhar a perda de peso um pouco e disposição. Seria interessante, eu recomendaria para ele começar com uma musculação leve, a moderada, para ganhar uma certa resistência muscular, a gente proteger e preparar as articulações dele, para daí então a gente entrar num trabalho um pouco mais intenso, com um pouco mais de impacto, sem ter problema de risco de saúde. Bom, tá vendo como não é tão ruim assim fazer exercício. Diego, para você, como que foi esse dia? Foi muito bom, cara. Você sentiu melhor? Primeiro dia, assim, sempre você sofre um pouco, né? Primeiro dia de exercício, o dia seguinte você já tá todo dolorido. Mas conforme o segundo, o terceiro dia, você já vai começando a sentir uma mudança no corpo, né? E aí se incentivou mesmo a continuidade das atividades. Com certeza. Professor, tem um procedimento correto, né, na hora de fazer uma academia? Tem que sempre estar acompanhado aí de um personal trainer? Como que... Olha, isso é extremamente difícil de responder, porque o personal trainer é uma pessoa que poderia auxiliar. Mas existem muitas outras pessoas que fazem programa em academia que eles aumentam o peso na musculação quando sentem que aquilo ficou leve. O próprio aluno. O próprio aluno. Outros acabam aumentando a velocidade que fazem os exercícios. Isso então, não é recomendável. Na verdade, é difícil dizer o que é o que não é recomendável, porque supostamente o personal realmente pode ajudar. Mas o problema é que a questão é o quanto que as pessoas realmente mudam os seus pesos ou suas velocidades. Com certeza é de maneira muito mais leve do que a gente pode imaginar. Então, o personal obviamente, é uma atividade profissional importante, mas muitas pessoas também fazem trabalho com personal e os resultados não chegam da forma que querem. Então, isso é muito difícil. O importante é a pessoa se envolver em programas de atividade física e exercício. Tá certo. Bom, o Antenados vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar sobre sedentarismo. Vamos ver até onde vai o programa, se as pessoas aqui vão ficar motivadas a começar a fazer atividade física. Não sai daí que a gente já volta. A falta de atividade física aumenta a incidência de doenças cardiovasculares. Os principais problemas causados pelo sedentarismo são obesidade, pressão alta e má postura. Uma pesquisa revelou que a taxa de sedentarismo cresce conforme a idade. 39% dos brasileiros entre 18 e 24 anos são sedentários. Na faixa etária de 25 a 44 anos, a taxa de sedentarismo aumenta para 50%, e entre os idosos de 60 a 70 anos, a mesma taxa atinge 57%. O Antenados está de volta e a gente continua aqui falando sobre fazer atividades físicas. Professor, no caso do Diego, tem mais alguma coisa que ele poderia fazer? Por exemplo, ir ao médico, ao nutricionista, ou fazer atividades físicas como algum esporte? Você acha que auxiliaria? Com certeza poderia auxiliar, mas a questão da nutrição, sem dúvida nenhuma, é um fator complementar importante, porque os estudos mostram que, infelizmente, as pessoas não conseguem perder peso fazendo exercício.
elas perdem peso durante um período e posteriormente há uma estabilização, aí com certeza o aspecto nutricional ele complementa essa intenção, por exemplo. Então, o nutricionista com certeza é importante e obviamente, a um médico, isso pode também levar a uma nova identificação de fatores de risco. Agora, o que eu chamaria atenção nesse momento é que, às vezes, um bom questionário, um bom instrumento de medida, saber realmente os fatores do estilo de vida, são suficientes para ter um prognóstico. Então, existe um estudo muito bonito em Framingham, que foi desenvolvido nos últimos 50 anos pela Universidade de Boston, que consegue prever, de acordo com os fatores de risco que a pessoa apresenta, por exemplo, se fuma, se está acima do peso, etc., versus a idade, qual que é a tendência de um infarto ou de qualquer outro complicador cardiovascular nos próximos anos. Então, essa tabela não depende necessariamente de uma avaliação clínica, mas sim de uma avaliação do estilo de vida. Então, exato. Então, isso, lógico, o médico é importante, sem dúvida nenhuma, mas eu realmente chamo a atenção para a questão de um bom questionário na hora da avaliação física com o seu personal, lá na academia, que realmente identifique o fator de risco. E, incrivelmente, pressão arterial, ele é menos risco para a morte do que, por exemplo, uma circunferência abdominal grande. Tá. Bom, uma pesquisa mostrou que os alunos, às vezes os alunos pequenininhos, não levam muito a sério aí as aulas de educação física. Queria saber, na época de vocês, na época escolar, vocês levavam a sério? Na verdade, eu não gostava, porque a única matéria que tinha, a única atividade que tinha na educação física era futebol. E eu nunca gostei de futebol. Então eu tive que... Era sempre o que sobrava no time. Mas você praticava, mesmo assim? Acabava praticando, corria para um lado, corria para o outro, mas nunca tentava chutar a bola. E vocês? O que eu achava, no meu caso, era acordar cedo, 6, 7 da manhã, e correr em volta do campo. No momento de jogar, tudo bem, mas correr em volta do campo, 10, 15 voltas, não era legal. Não era legal. E você, Amanda? Eu gostava, assim. Inclusive, durante as aulas, por exemplo, a gente jogava queimada, esses jogos assim, acabou me incentivando mais tarde a treinar mesmo o hand. Então, mesmo quando eu era criancinha, a gente, sei lá, só de você se movimentar, às vezes você está numa aula lá parada, fica 5, 6 horas meio que estático, né, na sala de aula. Na hora que você sai, se movimenta, faz alguma coisa diferente, acho que mesmo para os pequenininhos, eles devem sentir uma diferençazinha, assim. Professor, para uma aula de educação física, o que deve ser bom para incentivar os alunos a participarem? Como que deve ser essas aulas? Então, primeiro que a aula não pode ser vinculada à questão nem do esporte, nem do jogo propriamente dito. E talvez por essa ser uma das atividades que mais se realiza em aulas, isso cria exclusão, como, por exemplo, não gosto e eu não faço. A segunda questão é que nessa desculpa de seu jogo, etc., sempre vai faltar bola, espaço, sempre vai ter uma situação não democrática para a atividade em si. Então, o primeiro ponto é essa questão. Primeiro, pensar que a aula tem que incluir as pessoas. Segundo, que ela seja uma atividade lúdica, prazerosa e, efetivamente, que os alunos talvez tragam contribuições. Veja que situação interessante. Os nossos alunos, as crianças são normalmente ativas. Nós, adultos, é que dissemos, para, não corre, não mexe, não isso, não aquilo, senta aí. Então, as crianças têm uma série de opções naturais para o movimento que, incrivelmente, as aulas de educação física muitas vezes não consideram. E aquelas crianças que participam das aulas, normalmente são os adultos que vão fazer atividade ou isso não interfere muito? Também não é verdade. Alguns estudos mostram que as pessoas que são fisicamente ativas aumenta a possibilidade de ser. Só que isso varia muito de regiões, de estado, condições culturais, socioeconômicas. O dado que a gente tem nas nossas pesquisas mostra que 72% dos adolescentes que eram ativos, eles não são ativos na vida adulta. 72%. É um número bastante. Então, quer dizer, não há garantia. Agora, imagina o inverso. Olha, eu consegui salvar 28% que agora faz. Quer dizer, é muito bom, não é? Então, quer dizer, existe uma relação muito complexa para analisar por que não é, o que interfere. Mas, enfim, a luta é grande. E vocês acham que as pessoas procuram fazer academia
por uma busca a um melhor desempenho na saúde, ou vocês acham que é pelo estereótipo e pelo um corpo bonito? São fatores que andam bem juntos, né? Porque hoje eu trabalhava em academia, fui atleta de levantamento de peso, então eu tenho essa vivência bem direta. Então, alguns procuram pela questão da saúde, outros pela questão do estereótipo, então eles andam lado a lado. E muitas vezes, quando a pessoa atinge a questão da saúde, ela busca o estereótipo, né? Então não dá para fazer uma especificação de qual a maior procura. Você, Diego, no seu caso, você foi procurar academia por quê? Porque você estava precisando aí aumentar a sua vida ativa? Então, acho que sedentarismo, cara, dá muito sono, disposição física baixíssima minha e correria do dia a dia fez com que o corpo parasse, sentasse, não trava mais. E cigarro também, né? Cigarro acabou aos poucos diminuindo um pouco mais a resistência física. Então, assim, vamos cortar o cigarro, alimentação, manter uma alimentação saudável e vamos voltar para academia e treinar para ter um condicionamento físico bom, né? Professor, isso daí, o cigarro e algumas outras atividades que a pessoa faz, piora mesmo, assim? Piora. Esses fatores de risco são complicadores. E eu vejo pelo relato do Diego uma situação importante que me ocorre agora, é o seguinte: todo mundo vai envelhecer. E a pergunta é, como que eu quero estar quando envelhecer? Essa é a pergunta básica. Então, quando nós somos jovens, né, ou vocês, bem mais jovens do que eu, o corpo parece que ele aceita e a gente tem os nossos limites muito longe. É fácil fazer coisas em excesso. Menos exercício, mas é muitas outras coisas em excesso. Agora, quando vai avançando, a pergunta é onde que eu vou chegar? Você sabe qual que é o dado mais interessante? O brasileiro está hoje com 76 anos de expectativa média, só que vive ao redor de 13 anos doente, antes de morrer. Enquanto que no Japão, por exemplo, a expectativa é de 82 anos, só que vive em média 8 anos doente. Agora, que doença é essa? São as doenças crônicas que já foram faladas aqui. Então, o que concorre? O tabagismo, a alimentação, a inatividade física, o excesso de álcool, são fatores principais. E a gente, às vezes, não pensa isso para um futuro, né? Não, é lógico que não, porque a vida foi construída para ser tudo do imediato. Vocês já pararam para pensar nisso alguma vez? Desses excessos aí que a gente acaba fazendo? Olha, parar sempre paramos para pensar, né? Mas, principalmente na juventude, quando se junta aquela turma para sair, você não vai lembrar disso no momento. Pode vir um arrependimento depois, né? Mas, no momento assim, parar para pensar futuramente, isso aqui vai fazer mal. Você já passou por esse arrependimento? Olha, não passei porque eu não fumo e quando eu bebo é uma raridade, então nunca, graças a Deus, eu nunca passei por esse arrependimento, né? Apesar de eu não fazer muito esporte, praticar esporte, tudo, mas nesse lado eu acho que, entre aspas, eu estou um pouquinho livre. Você, Raul, que é estudante de educação física, você tem mais essa preocupação de encarar aí como que vai ser o futuro? Sim, tenho. Assim, embora eu tenha sobrepeso, que nem eu disse, eu sou praticante de atividade física, fui atleta, e embora o dia a dia não permita que a gente faça refeições adequadas, eu procuro o máximo possível conseguir algumas refeições mais balanceadas, mais ricas em nutrientes benéficos, né? E é a proposta da atividade física mesmo. Tá certo. Professor, você tem algum recado para dar para quem está assistindo em casa o programa? O único recado que eu daria é o seguinte: a gente pensa que a questão do indivíduo que é gordinho, está acima do peso, ele é pouco saudável. É verdade, o gordinho que está acima do peso, sedentário, realmente corre um risco enorme. Agora, o que os estudos mostram? Que as pessoas que estão acima do peso, mas fazem atividade física nesse esquema de acumular, como a gente falou aqui, tem menos risco de morte do que o magrinho que é sedentário. Então, ser magro sedentário é pior do que ser um gordinho fisicamente ativo. Agora, é claro, um gordinho
sedentário ou fisicamente pouco ativo, é risco maior. Em outras palavras, que a gente não veja na estética o limite da saúde da doença e nem o fato de começar ou não começar a acumular minutos no dia a dia. Então, a minha sugestão é essa, que a gente acumule minutos na vida diária. Isso vai dar o começo da mudança real do comportamento. Você, Carlos, que é magrinho aí, você já procurou fazer academia por algum motivo que seja? Não, na verdade, eu nunca entrei na academia, mas eu acabo acumulando, né, nessa rotina do dia a dia, né, do trajeto ônibus, faculdade, esse tipo de coisa. Mas um dia, quem sabe? Você, Michele, sabia desse risco aí das pessoas que são sobrepeso, de ter uma vida ativa? Enquanto aluna, eu descobri isso na faculdade, mas como leiga, fora, não. A impressão que a gente tem é que o magrinho é fisicamente, biologicamente, fisiologicamente mais saudável do que quem está com sobrepeso. Você, Amanda, tinha essa mesma... Essa impressão parece que é um inconsciente coletivo, né, das pessoas. Mas eu trabalho num ambulatório de saúde, né? E eu percebo muito isso, que, principalmente quando você falou a questão do envelhecimento. Que tem muitos idosos que vão lá e falam, mas eu podia ter feito outra coisa, eu podia ter vivido de uma maneira mais saudável. E aí, quando chegar lá na frente, que a gente vai, né, se tocar disso. O que é. Bom, o Antenados chegou ao fim. Eu espero que o pessoal aí de casa, quem não faz atividades físicas, tenha aí um incentivo para começar. Eu agradeço a sua presença, professora, a presença de todos os alunos aqui da universidade. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Obrigada.